E voltamos com notícias sobre a Venezuela. O país tem a maior reserva de petróleo do mundo, como a gente vê aqui no nosso telão. Mais de 300 bilhões de barris, o que dá 17% da reserva mundial. Está na frente até da Arábia Saudita, que é a líder da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Rússia, por exemplo, aparece aqui em sexto lugar, com 106 bilhões de barris. Os Estados Unidos em nono, com pouco mais de 60 bilhões. Importante destacar que a gente está falando de reservas, não de produção. Os maiores produtores do mundo são os Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. A Venezuela produz menos da metade do petróleo do Brasil, que nem aparece aqui nessa lista das maiores reservas do mundo. O petróleo venezuelano vem principalmente da faixa do Orinoco, que aparece aqui no nosso mapa. A gente vê os campos e onde estão os oleodutos. Lá é extraído um petróleo pesado, que é caro de produzir, mas tecnicamente simples, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos. A Venezuela tem uma dependência histórica do petróleo. Na década de 1930, o país atraiu grandes companhias do setor, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Em 1960, ajudou a fundar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. 50 anos atrás, na década de 1970, o governo venezuelano nacionalizou a indústria petrolífera, criando a PDVSA. Nos anos de 1990, o governo Hugo Chávez tomou medidas para reabrir o setor ao investimento estrangeiro. Mas todos os projetos tinham que ter a participação majoritária da estatal. E grande parte da renda do petróleo foi destinada a programas sociais, reduzindo outros investimentos na economia. O setor se desenvolveu muito. Se desenvolveu tanto que a Venezuela ficou totalmente dependente da economia petrolífera, né? Os outros setores, a agricultura, algumas atividades industriais foram pouco a pouco sendo superadas pela indústria do petróleo, que virou absolutamente predominante na Venezuela. Mais de 90% das exportações do país vinham do petróleo. Os Estados Unidos eram o principal comprador, até que as sanções internacionais vieram e a China se tornou o principal destino na última década, intensificando a disputa geopolítica na região. A presença de grandes companhias estrangeiras diminuiu e a crise econômica se agravou. Hoje, a Chevron é a única empresa americana que ainda opera na Venezuela. Mas na cabeça do governo chavista não cabia, por exemplo, os Yankees, eles chamavam os Yankees sendo detentores de parte de uma riqueza da Venezuela. E aí ele encampou as empresas, achando que poderia substituir essas empresas, e foi um desastre. Você teve internamente a incapacidade que levou a uma imensa ineficiência da PDVSA, que era uma das grandes empresas do mundo em termos de qualidade, de gente principalmente, e ao mesmo tempo foi retaliada por conta da maneira como expropriou as empresas que estavam lá instaladas. Estrategicamente, o petróleo venezuelano é considerado importante para os Estados Unidos. Segundo especialistas, é compatível com as refinarias americanas. Eles afirmam que, apesar do discurso de combate ao narcotráfico, a ofensiva de Trump tem objetivos econômicos, como reduzir os preços dos combustíveis no mercado interno. O petróleo da Venezuela é um petróleo pesado, né? A chamada franja do Orinoco, né? Que detém essa reserva gigantesca de petróleo, também é um petróleo com alta viscosidade, ou seja, exige bastante tecnologia para ser retirado, porque a pressão do reservatório é menor, né? É como se fosse quase um pinche, né? Então, realmente é verdade que poderia se aumentar o fornecimento de petróleo venezuelano para as refinarias americanas sem grandes problemas. O problema é a produção de petróleo lá do lado da Venezuela, que é uma incógnita. A Venezuela produzia 3,5 milhões de barris por dia, 7% da produção global na década de 1970. A produção caiu para menos de 2 milhões de barris por dia nos anos de 2010 e 1,1 milhão barris no ano passado, 1% da produção mundial. A Venezuela pagava os empréstimos com a China por meio do envio de superpetroleiros aos portos chineses, até que Trump anunciou um bloqueio a todas as embarcações que entrassem ou saíssem da Venezuela há 2 semanas. Desde então, 2 desses navios aguardam novas instruções. No fim de semana, Trump afirmou que a China receberia a carga, sem detalhar como isso ocorreria. A retomada da produção da Venezuela nos patamares que havia antes do ano 2000 não acontecerá do dia para a noite, né?
haverá necessidade de muitos investimentos, haverá que ter a presença de empresas grandes, prestadoras de serviço e que são empresas que atuam nesse mercado em todos os países, para pouco a pouco ser retomado. Quando você faz esse tipo de intervenção e foca na questão do petróleo, que é o grande ativo econômico da Venezuela, você acaba atingindo indiretamente todos esses problemas de ordem geopolítica que não se situam só aqui, se situam também na Ucrânia, se situam em Taiwan, se situa na Ilha de Cuba e por aí vai, quer dizer, e no Irã. Na minha opinião, vai muito além de uma questão meramente localizada ou meramente ligada ao petróleo.